Nesta manhã, conosco, já temos louvado o nome do Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, né? E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Está conosco o nosso irmão Leandro, né? Nosso auxiliar está com a oportunidade para fazer a leitura da palavra do Senhor e transmitir a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor, né? Porque Ele está conosco nesta manhã. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Autorização da nossa dirigente do ciclo de oração. Vamos ficar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo 9, versículo de número 32, 33 e o 34 e o 35. Atos, capítulo 9, versículo 32 ao 35. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazido numa cama havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-lhes todos os que habitavam em Lida e Sorona, e os quais se converteram ao Senhor. Mas, irmãos, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que o Senhor venha falar nos nossos corações. Santo e eterno Deus, Pai amado, nesta oportunidade nós te damos graça por nós estarmos aqui na tua casa para nós louvarmos e glorificarmos o teu santo nome. Pai amado, estamos felizes de estarmos aqui falando contigo. A tua palavra, a qual for a lida, que o Senhor venha aplicar aos nossos corações. O Senhor sabe a necessidade de cada um que chegou aqui nesta manhã. Oh Deus, o Senhor venha falar conforme cada um necessita. Pai amado, fica conosco. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós estarmos aqui neste ciclo de oração pela manhã aqui no bairro do Clube, juntamente com as nossas irmãs, nossa dirigente, nossa irmã Lenilza e as demais irmãs que compõem este ciclo de oração. Que o Senhor venha cada dia mais abençoar a vida das suas servas. Amados irmãos, nós lemos um texto ou uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus, a qual estava meditando esses dias, que é a cura de Enéas, um servo de Deus, qual se tornou um servo de Deus. E, amados irmãos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o livro de Atos ele vai narrar a história da igreja, né? O nascimento da igreja, e vemos que a igreja no seu início, no início da sua caminhada, nós vamos ver que Lucas ele vai mostrar que houve muita perseguição contra o povo de Deus. O povo de Deus sofreram muitas perseguições, muitas provas se levantaram contra os servos de Deus. Quando a gente abre a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 8 e o versículo de número 1, a Bíblia ela vai nos narrar e dizer assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então, a gente encontra a igreja ela sofrendo perseguição, sofrendo grande luta, e a gente vê que Saulo ele foi o primeiro perseguidor
como a gente vê nas Sagradas Escrituras, em grande escala da igreja do Senhor. Saulo, ele se levantou com grande fúria contra os irmãos cristãos daquela época, se levantou com tanta fúria, mas irmãos, que Saulo, ele prendia os irmãos, prendiam aqueles que professavam a fé em Cristo. No capítulo de número 8, versículo de número 3, a Bíblia ela vai nos dizer assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrancando homens e mulheres, e os cerrava em prisão. Então Paulo ele se levanta contra os servos de Deus. A Bíblia diz que ele, aonde ele soubesse que havia um crente, havia um servo de Deus, havia um cristão que professava a fé em Cristo, ele ia, entrava nas casas da pessoa a pulso, tirava as pessoas de dentro dos seus lares e levava para a prisão, para ser preso. Ele mesmo vai dizer no capítulo de número 22 e o versículo 19 de Atos dos Apóstolos que ele açoitava os irmãos que professavam a fé em Cristo. Ele fazia com que eles viessem blasfemar, a negar a fé em Jesus. E ele diz ainda que matou muitos irmãos. O primeiro não foi só Estevão, muitos irmãos foram mortos por amor a Cristo no início da caminhada. A gente vai encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, versículo 19, capítulo 22, versículo 20, e o capítulo 26, e o versículo de 10 a 11. E nesse tempo, amados irmãos, que a igreja ela estava sendo oprimida, ela estava sendo perseguida, ela estava ali por sua certa fé e não podia professar a sua fé em Cristo. Houve um silêncio na igreja, as pessoas ficaram com medo de professar a fé em Cristo e fugiram. A Bíblia diz que os irmãos foram dispersos por todos os lugares, ficaram quietos, ficaram por um tempo em silêncio em seus lugares. Só que, amados irmãos, Paulo, ele se converte. Jesus, ele tem um encontro com um perseguidor chamado Paulo, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. E esse encontro faz com que Paulo, ele venha se converter ao Evangelho, venha se converter a Cristo, e toda aquela perseguição acaba por ali. E desde já quero abrir uma aspa aqui e dizer que Deus ainda tem encontro com quem persegue a sua igreja. Amém, irmãos? Deus, ele tem encontro com quem persegue crente na terra. Não adianta perseguir os servos de Deus, porque, amados irmãos, nós temos um dono, e o nosso dono, ele cuida de cada um de nós. Não adianta, pode se levantar quem se levantar. A Bíblia diz, amados irmãos, que Deus, ele cuida dos seus servos, ele cuida de nós. Quem se levanta contra a igreja, quem se levanta contra o servo de Deus, está se levantando contra o próprio Cristo. Porque quando ele teve um encontro com Saulo, ele diz: por que tu estás perseguindo a igreja? Não, ele diz: porque tu estás me perseguindo. Porque quem persegue a você, persegue a ele também. Quem lhe oprime, está oprimindo ele também. E eu quero te dizer, quem se levantar contra a tua vida, Deus vai se levantar contra a vida dele também. Porque Deus, ele cuida de cada um de nós. Paulo, ele se levantou. A gente vê relato na Bíblia que toda vez que uma pessoa se levanta contra o servo de Deus, Deus se levanta também e humilha aquele que se levanta contra ele também. Foi isso no tempo de Mardoqueu com Esther. Nós vemos que o inimigo se levantou querendo acabar com a nação, querendo acabar com os servos de Deus. Deus se levantou, a forca que estava preparada para Mardoqueu, Deus inverteu, e quem morreu nela foi o perseguidor. Nós vemos que no tempo de Daniel se levantaram querendo que Daniel não orasse mais, não buscasse mais a Deus. Mas o inimigo de Daniel, que tiveram que jogar ele na cova do leão, que queriam jogar ele muitas vezes na forca, que quiseram muitas vezes jogar ele na fornalha, foram eles que foram lançados lá naquele lugar. Aleluia, porque quem se levanta contra o servo de Deus, contra o povo de Deus, amados irmãos, ele cai por terra. A Bíblia diz que pode se levantar o espírito do governador, não saia do teu lugar, porque é maior que está com você do que está lá no mundo. Não adianta se levantar. Depois da convenção de Saulo, a Bíblia diz que a igreja ela viveu um tempo, um momento de paz, um momento onde eles tiveram mais tranquilidades. Atos capítulo de número 9 e versículo de número 31, a Bíblia vai nos dizer assim, Atos 9, 31, assim pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas e multiplicavam, andando em temor no Senhor e consolados no Espírito Santo. Deus, ele converte o perseguidor, e a igreja agora ela tem paz. E a Bíblia diz que a igreja agora ela vai se avançando, ela vai crescendo, ela vai avante.
E, amados irmãos, Pedro, ele aproveita esta oportunidade que a igreja agora ela podia sair, que ela podia pregar o evangelho, que ela podia andar pelo mundo. E diz a Bíblia que Pedro ele sai e aproveita o momento para ir visitar os crentes. Versículo de número 32, a Bíblia diz que aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. Então Pedro aproveita a oportunidade que ele tem, aquele momento de paz que havia, que estava pairando sobre toda a igreja, e ele diz: eu vou visitar os irmãos, vou visitar as igrejas, vou ver como é que eles estão. E ele sai, amados irmãos, andando, visitando os irmãos. E Pedro ele chega em Lida. Lida era o local, né? Não era o nome de uma pessoa. E lá nessa cidade morava um homem chamado Enéas. Enéas ele era um paralítico. E a Bíblia diz que esse homem ele estava paralítico por 8 anos. 8 anos ele estava paralisado em cima de uma cama. 8 anos ele estava ali precisando de uma ajuda, que estava ali passando por aquela agonia, aquela tribulação que ele estava enfrentando, e ele estava ali 8 anos. Pedro ele chega lá na casa de Enéas. O nome Enéas significa louve a Javé, ou seja louvado, ou glorificado. Então, o glorioso também é um dos significados do nome Enéas. E Pedro chega, meus irmãos, na casa de Enéas. Pedro, meus irmãos, ele não chega na casa de Enéas por acaso. Pedro ele não chega na casa de Enéas porque ele simplesmente estava viajando, porque simplesmente ele estava ali visitando os irmãos, não. Ele vai lá porque o Espírito Santo de Deus guiou o servo dele para ir naquele local, para ir visitar aquele homem que estava passando por aquela necessidade. Porque, meus irmãos, nada acontece na vida de um servo de Deus por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Crente não vive de acaso. Crente não vive por aí pensando que tudo acontece por acaso. Existe um propósito por tudo na vida de um servo de Deus e de uma serva de Deus. E Deus levou, meus irmãos, Pedro a ir visitar a este homem. Deus trouxe Pedro à casa de Enéas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não chegou nesta manhã aqui por acaso. Você não veio, não saiu do seu lar, não deixou muitas vezes seus afazeres e veio aqui por acaso, não. Deus trouxe você aqui nesta manhã. Deus trouxe você nesta manhã, neste local. E se Deus trouxe aqui, é porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus levou, meus irmãos, levou Pedro para a casa de Enéas. E quando Pedro chega ali na casa de Enéas, como Pedro estivesse trazendo uma notícia de Jesus, dizendo: Jesus chegou na tua casa, Enéas. Jesus chegou aqui. E, meus irmãos, deixa eu lhe dizer, quando Jesus chega no ambiente, o ambiente se transforma por completo. Quando Jesus chega no lugar, o lugar não permanece da mesma forma que é, de maneira nenhuma. E Jesus chegou na casa de Enéas. Jesus chegou naquele momento, naquele exato momento que Enéas estava precisando. Quanto tempo Enéas vinha orando, vinha clamando, vinha buscando a Deus. Quanto tempo Enéas vinha pedindo uma cura, e Jesus chegou naquele dia na casa de Enéas. Deixa eu lhe dizer nessa manhã, Jesus também está chegando, aleluia, na tua casa para fazer um milagre. E quando Jesus ele chegar, as coisas não vão mais permanecer do jeito que está. Porque quando Jesus chega, as coisas mudam, a situação muda. Quando Jesus chega a cura, quando Jesus chega a salvação, quando Jesus chega a libertação, quando Jesus chega a batismo, quando Jesus chega a renovo. E nesta manhã Jesus chegou aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta manhã, mas deixa eu te dizer, Deus marcou encontro contigo e Ele está dizendo: eu cheguei para mudar o quadro, a situação. Quando Jesus chega, as coisas mudam. E Jesus está chegando nesta tua causa, minha filha, meu filho. Jesus está chegando nessa situação. Ele vai chegar e vai fazer algo novo. Deixa eu repetir o versículo que eu citei ontem, Isaías 43 e versículo 19. Eis que faço algo novo. Nesta manhã Deus está confirmando, dizendo: olha, eu estou fazendo algo novo. Eu estou chegando para resolver aquilo que muita gente está dizendo que não tem mais jeito. Até você mesmo está desacreditada, mas Deus está chegando com a solução. Eita,
libertar. Teu inimigo que muitas vezes está orando ao contrário, que está dizendo que não tem mais jeito, que tu vai morrer nessa situação, em cima de uma cama. Quantas pessoas não olharam para ele dizendo: tu vai morrer desse jeito, tu não vai sair dessa situação não, se conforma, fica assim. Mas Jesus chegou para mudar a situação da vida de Enéas. Quantas vezes Enéas se levantou dizendo: eu vou morrer desse jeito mesmo. Passava um ano, passou 2 anos, passou 3 anos e nada ia acontecer. Ei, quanto tempo faz que tu está esperando a bênção? Quanto tempo tu está esperando, aleluia, a promessa se cumprir? Já faz 1 ano, irmão, já passou 2 anos, já 5 anos já vai. Chegou no 8º ano, chegou no 8º ano. Deus está dizendo: chegou o tempo da promessa se cumprir na tua vida. Eu estou me levantando nesta manhã para cumprir promessa na vida de crente aqui. Promessa que está lá embaixo, que até mesmo que você está esquecida, Deus está se levantando para cumprir promessa na sua vida. Glória a Jesus. Você não vai morrer nessa situação. Essa provação não é para te matar. Essa luta não vai te deixar de cabisbaixo. Deus está a ti, aleluia, Deus está te preparando para uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que muitos vão ficar espantados para o que Deus vai fazer na tua vida. Jesus chegou na casa de Enéas, e quando Jesus chegou, as coisas mudaram. Quando Jesus chegou, as coisas começaram a se transformar. Ei, Jesus está chegando também, minha filha. Aguenta um pouquinho. Aleluia, Jesus está chegando, meu filho. Aguarda um pouquinho. A promessa está batendo na porta. O culto da ação de graça está esquentando. Ei, eu não sei o que você vai buscar nessa manhã, mas ele está dizendo: receba aí, receba cura. Vai recebendo cura, vai recebendo renovo, vai levando libertação para quem você precisa, vai levando salvação. Ei, Jesus está chegando com renovo. Jesus está chegando com algo novo para a tua vida. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Jesus chegou na casa de Enéas, e a casa de Enéas nunca mais foi a mesma. Jesus também vai chegar lá. Algo novo vai acontecer lá. Aleluia. Deus vai mudar a situação. Deus vai te honrar ainda muito na terra. Aleluia. Deus ainda vai mostrar, aleluia, para muitos que desacreditam em ti, que Ele está na tua vida e que Ele é grande. Aleluia, que Ele opera nos mínimos detalhes e que não tem nada difícil para Ele. Deus, nesta manhã eu me trouxe aqui para te dizer que a tua vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Ele está marcando encontro contigo. Deus grande. Tem uma letra do hino que diz que a tua vida não será a mesma. Aleluia, a partir desta hora. Aí o hino continua dizendo: Deus mudou teu cativeiro, Ele mudou a tua história. E o hino ainda afirma dizendo: tua vida não será a mesma, pode acreditar. Você vai sair daqui de posse da vitória. Vá levando para sua casa nesta manhã. Vai recebendo nesta manhã de Deus o consolo, vai recebendo de Deus o renovo, vai recebendo de Deus a renovação da promessa. Ele está chegando. Enéas, Jesus chegou, Enéas. E Jesus chegou para mudar a tua história, para marcar, aleluia, a tua história. Jesus também está chegando para marcar a tua história, para marcar o teu destino, para mudar, aleluia, por completo a tua vida. Amados irmãos, que Deus esteja nos abençoando cada dia mais. Desde já, agradeço a oportunidade da nossa dirigente, que o Senhor continue abençoando ela, a sua família, continue orando por mim, pela minha casa, para que Deus continue abençoando a minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória.